Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa disciplina Segurança em Condomínios, nós vamos agora apresentar aqui o módulo 4, tá certo? Selecionamos aqui o essencial da apostila para transmitir através aqui dos slides, mas faço novamente a recomendação. É imprescindível a leitura e releitura para que a gente fique com afinidade aí nos conceitos, tá certo? Da segurança, seja segurança pública, segurança privada, como já foi falado, questão do perímetro a ser seguro, tá certo? Então, aqui dando continuidade, a gente vai aqui ao módulo 4. Selecionamos aqui, pessoal, unidade 7, emergências, crises e conflitos em condomínios. A gente sabe que o condomínio é um ambiente de convivência coletiva. Seja ele um condomínio, pessoal, de habitação coletiva, seja ele um condomínio industrial, empresarial, como a gente já falou, que são os shoppings, enfim, grandes parques industriais, é quase que inevitável a ocorrência de emergências, crises e conflitos. Então, o pessoal de segurança ele deve conhecer esses conceitos e saber tomar as condutas mais afinadas, tá certo? No intuito de resolver essas ocorrências. Então, pessoal, a emergência consiste numa situação caracterizada pela quebra não programada da normalidade operacional da unidade, com consequente risco de danos à integridade física dos colaboradores, instalações ou meio ambiente. Então, tá vendo, pessoal? A emergência ela é uma situação não prevista, tá certo? Não prevista. E, diante disso, ela vai quebrar a rotina daquele estabelecimento aqui, no caso, os condomínios que a gente está falando. O plano de segurança, pessoal, ele é um instrumento que vem analisar esses riscos, tá certo? E vem, de uma certa forma, se planejar para poder minimizar esses riscos. Está aqui o conceito dele. Analisa os riscos inerentes a cada ponto sensível, levantando e deverá prever todas as ações a serem desenvolvidas para neutralizar ou minimizar as consequências de acidentes. Tá certo, pessoal? Os equipamentos de combate à emergência, como, por exemplo, extintores, hidrantes, saída de emergentes, eles devem ficar em locais estratégicos, tá bom, pessoal? Isso depois de uma bem planejada avaliação da situação e dos riscos que o condomínio ou as intempéries de tempo, de clima, de vegetação podem provocar. Tá certo, pessoal? Então, diante disso, a gente viu aqui a questão das emergências. Agora a gente vai passar às crises. O que é uma crise, pessoal? Crise é um evento imprevisível, capaz de provocar prejuízos significativos a uma instituição e, consequentemente, aos seus integrantes. Então, aqui ela se diferencia da questão da emergência. A emergência ela é apenas uma quebra da rotina, enquanto que a crise ela traz uns prejuízos mais significativos. Tá certo? No contexto policial, a crise é também conhecida como evento ou situação crucial a ser administrada. E se mal administrada, pode macular a credibilidade e a imagem da instituição policial. Pessoal, então, a questão da crise, no linguajar policial, ela já é algo mais denso, tá certo? Mais crítico. É um evento crítico, na verdade. Então, aqui a gente traz aqui. Que características são essas? Primeiro, ameaça à vida, tá certo? O nosso maior bem, então, ela, por si só, já representa um risco. Questão da imprevisibilidade. A crise é não seletiva e inesperada. Isto é, qualquer pessoa ou instituição pode ser atingida a qualquer instante, em qualquer local e a qualquer hora. E, por final, aqui a característica da compreensão de tempo, da questão da urgência. Tá certo? A crise ela é urgente, ela requer uma ação imediata a fim de, como a gente já viu, neutralizar e minimizar os riscos. Através disso, pessoal, entra o que a gente chama de gerenciamento de crise. Eu vou aqui trazer as noções básicas, na apostila há até uma explanação mais detalhada. No entanto, aqui por questões da exiguidade do tempo, a gente traz os conceitos mais compactados. O gerenciamento de crise, pessoal, é um processo racional e analítico de se resolver problemas baseados em probabilidades. O objetivo principal, preservar vidas. Como a gente já viu, a crise ela é uma ação que pode ameaçar vidas. Então, dentro desse gerenciamento, a gente procura minimizar esses riscos. Pessoal,
nesse contexto, como policial, como a gente já falou, que é onde se desenvolve toda essa doutrina das crises, do gerenciamento de crise, algumas classificações. A gente diz que há 4 graus de riscos da crise. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu trouxe aqui num slide, bem esquematizada aqui a representação delas. Primeiro, o primeiro grau, alto risco, tá certo? Um assalto a banco, envolvendo com ou sem reféns, enfim. No segundo grau, pessoal, nós temos um altíssimo risco, tá certo? Aí sim, nesse aqui, o que a gente tem? Nós temos aqui, como por exemplo, um assalto com 4 ou mais pessoas, mas aqui incluindo reféns, tá certo? No primeiro grau a gente está sem reféns, no segundo a gente está com reféns. No terceiro grau, pessoal, uma ameaça extraordinária, tá certo? No terceiro grau, terroristas, armas com metralhadoras, tá certo? Mantendo vários reféns, um número razoável de reféns. No quarto grau, uma ameaça exótica, aquilo que foge até mesmo da realidade aqui nossa, pessoal. Um indivíduo de posse de arma, um recipiente afirmando que, se contendo um conteúdo radioativo, tá certo? Possa ameaçar pessoas ali que estejam ali nas proximidades. Então, pessoal, eu trouxe exemplos bem impactantes para que a gente não perca aqui a noção dos conceitos. Tá certo? E claro, a depender da ocorrência, nós temos os níveis de resposta. Da mesma forma, nível 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Qual o efetivo que eu vou empregar para responder àquela crise? Tá certo? No nível 1, apenas o efetivo extraordinário, o efetivo ordinário com uma companhia especial. No nível 2, pessoal, o que eu posso empregar? Eu emprego o efetivo ordinário, uma companhia especial, com um grupamento de operações especiais, tá certo? Eu posso levar isso para responder. No nível 3, todos do nível 2, tá certo? Mais reforço, porque já é uma ameaça grande, como a gente viu lá através do exemplo. No nível 4, aí sim, eu tenho que trazer todos do nível 3, ainda somada a uma assessoria especial, que são equipes especializadas, empregadas, inclusive em negociações com reféns, enfim, tá certo? Até porque a gente já viu que aqui se trata de uma ameaça exótica. As fases, pessoal, do gerenciamento de crise, tá certo? Aqui eu até cheguei a detalhar um pouco mais. A fase da pré-confrontação. Nessa fase, a instituição policial se prepara administrativamente em relação à logística. Ela toma aquelas providências imediatas, pessoal, administrativas, tá certo? A fase da confrontação, que já corresponde ao momento em que as primeiras medidas devem ser adotadas. É a efetivação já do próprio gerenciamento. E a fase da pós-confrontação, fase que sucede o encerramento do evento, mas até que a ordem seja restabelecida, essa fase vai se tornar necessária, tá certo? Então, pessoal, a gente já viu aí os conceitos da emergências, a gente viu aí o conceito e as fases de negociação das crises, e por fim aqui a gente vai entrar nos conflitos. Tá certo? Como a gente já falou, o condomínio é um ambiente de convivência coletiva. Então, é imprescindível que todo o pessoal da segurança esteja habilitado a compreender esses conceitos, entre eles aqui o conflito. Devido ao crescimento dos grandes centros e à crescente verticalização das cidades, o número de condomínios verticais, como eu já falei, já é notório que cresce exponencialmente nos últimos anos. Cada ano esses experimentos se tornam maiores e mais complexos, com infraestrutura completa para atender às mais diversas necessidades. A gente sabe que hoje os condomínios gozam aí de área de lazer, de área de entretenimento. Então, é nesse ambiente, pessoal, de complexidade que nascem os conflitos, tá certo? Essa complexidade tem exigido dos gestores de propriedade cada vez mais habilidades e conhecimentos, principalmente na área de gestão de conflitos, tá certo? Na grande maioria das vezes, o síndico eleito da Assembleia, ele não possui conhecimentos adequados para isso. Tá certo? Então, ele vai contar com o apoio, com certeza, da equipe de segurança e vai acreditar que nós somos habilitados a isso. Então, pelo menos o conhecimento técnico mínimo nós devemos possuir a fim de resolver conflitos de pequena monta. Tá certo? Até porque a gente sabe que se esse conflito evolui para uma crise ou evolui para um crime, aí a gente sabe que já vai fugir da nossa alçada e aí o Estado já tem que garantir a preservação da ordem pública. Tá certo? Então, é comum, em função disso, que se delegue grande parte das atividades a uma empresa especializada em administração de condomínios, são os administradores. Tá certo, pessoal? Então, a gente fica
finalizando esses conceitos das emergências, das crises e dos conflitos. Aqui na unidade 9, agora iniciando, a gente vai falar de um tema bastante importante que fala do planejamento, pessoal. Planejamento estratégico aplicado à segurança. Então, a gente já viu a execução. Vimos a delimitação do perímetro, a organização, o emprego do pessoal, seleção. Então, aqui na unidade 9, a gente vai saber como tomar alguns passos imprescindíveis para o planejamento, tá certo? De toda essa tarefa de realizar a segurança em um condomínio. Então, o planejamento é um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pelo condomínio, com vista a obter um nível de otimização na realização da segurança, tá certo? Ele tem etapas. Primeira delas, vamos definir os objetivos. Isso a equipe coordenadora ou de supervisão, ela vai definir essas diretrizes. O que se quer com a segurança daquele condomínio? O que se quer proteger? Apenas de ameaças externas? Também de ameaças internas? Enfim, vai analisar os recursos, tá certo? Ela vai mensurar esses recursos humanos, recursos materiais, tá certo? E, a partir disso, vai tomar uma decisão da estratégia a ser adotada, implantação do controle, tá certo? De como vai se realizar toda essa operacionalização. O processo de planejamento estratégico consiste em definir objetivos para a relação com o ambiente, levando em conta os desafios e as oportunidades internas e externas. O processo de planejamento estratégico é uma sequência de análise e decisões que compreendem aqui os passo a passo de um planejamento, pessoal. Análise da situação, análise externa, análise interna e a definição do plano estratégico, compreendendo os objetivos e a estratégia, tá certo? Eu trouxe aqui algumas fases bem primordiais de um planejamento, pessoal, de um projeto para a segurança. Primeira fase do diagnóstico, você vai identificar o problema. O porquê de eu estabelecer um plano de segurança? Porquê de eu estabelecer a realização desse serviço de segurança? Esse é o diagnóstico. Fase 2 é a análise do risco. Se existe um problema, você vai analisar o risco que ele está promovendo para o condomínio, tá certo? Por fim, a fase 3, que é o desenvolvimento, tá certo? Baseado no diagnóstico e na análise, é possível determinar quais as medidas que serão implantadas, tá certo? Ao elaborar esse projeto, pessoal, você deve seguir algumas características que são imprescindíveis. Vamos aqui destacar algumas. Primeiro, ele deve ser execuível. Você não vai fazer um projeto que esteja fora da realidade da segurança a ser concretizada, tá certo? Ele deve permitir a coordenação, tá certo? Ele deve ser simples, deve sugerir um controle. Todo projeto tem que ter uma forma e meios de ser controlado. Ele deve ser flexível, tá certo? Ele deve se permitir adaptações durante o seu desenvolvimento. Deve ser descentralizado, a fim de delegar funções, tá certo? A descentralização aqui compreende isso, a delegação de funções. Ele deve proporcionar continuidade, a fim de que não se perca nenhuma etapa de seu desenvolvimento. Deve basear-se em fatos e hipóteses válidas. Ele deve permitir o cumprimento da missão. A missão é o objetivo final a ser alcançado. Ele deve proporcionar a organização adequada, por fim. Cada uma dessas características, pessoal, está descrita detalhadamente na apostila. Aqui, pessoal, eu tracei algumas estratégias das prevenções dos delitos, tá certo? Considerando que pode acontecer no ambiente do condomínio desenrolar de algumas ocorrências, eu trouxe aqui algumas medidas, tá certo? Eu fiz aqui essa introdução, considerando que os crimes no contexto da segurança são praticados em sua maioria por ação voluntária, planejada e oportunista dos criminosos. A prática de medidas preventivas são de grande eficiência para o incremento da segurança, tá certo? Passamos a ver aqui alguns questionamentos necessários para isso. Como a gente vai tratar essas prevenções? Primeiro, o que leva à ação criminosa? Questões sociais, poder de reação, exposição de bens, fácil acesso, informações dissimuladas. O que leva? Essa é uma pergunta, uma indagação que todo o pessoal deve se fazer, tá certo? A fim de quê? A fim de saber o que vai inibir essa ação. Planejar vai inibir isso? Estabelecer regras? Poder de reação superior? Pode ser que sim. Educar os envolvidos é outra forma inibidora. Ocultar informações, idem. Evitar condutas propícias aos agressores oportunistas, eficácia das ações preventivas. Então,
feito esse confronto, pessoal, entre por que os crimes acontecem e quais as formas de inibir, a gente sugere aqui dicas para criar um ambiente seguro. Tá certo? Então, são formas de se levantar essas ações, confrontando as formas de prevenção com as formas de inibir esses delitos. Então, vamos lá, elas. Realizando uma análise preliminar dos riscos, localizar os riscos, saber onde eles acontecem, criar regras e normas, isso sim é imprescindível. Porque, pessoal, um ambiente seguro é um ambiente controlado, tá certo? É um ambiente em que os frequentadores, os colaboradores, eles seguem as regras de segurança estabelecidas. Então, o que ele vai fazer também? Ele vai utilizar equipamentos de proteção, criar programas de ação, ele vai capacitar e qualificar pessoas, ele vai envolver em informar os colaboradores, supervisionar, orientar, reavaliar, tá certo? Então, por final, pessoal, aqui dessa nossa disciplina, a gente selecionou aqui o atendimento ao público e avaliação interna, tá certo? Todo esse contexto de trabalhar com pessoas, trabalhar com o público externo, trabalhar com o público interno, é imprescindível que haja essa comunicação entre as pessoas que ali frequentam, colaboradores, frequentadores, os próprios membros da equipe, tá certo? Então, a todo momento, você vai estar fazendo essa interação entre as pessoas. Então, aqui, inicialmente, a gente traz alguns conceitos de atendimento ao público. Trabalhar com segurança pública ou privada, invariavelmente, demanda o preparo para lidar com pessoas nas mais diversas situações, desde as mais simples às mais complexas, tá certo? Isso é da natureza humana, da natureza humana. Pessoas que gostam, pessoas que não gostam de algumas atitudes de segurança. Então, você vai ter que ter habilidade para lidar com isso. Tá certo, pessoal? Atividade de prestação de segurança privada é reconhecidamente uma prestação de serviço. E, como tal, deve ser feita de forma satisfatória para o público usuário e frequentadores do ambiente a ser protegido. Então, como fazer esse atendimento, pessoal, com qualidade? Que eu trouxe algumas diretrizes. Ouvir o que as pessoas têm a dizer, considerar os sentimentos, compreender a importância das pessoas. Tá bom? Lembretes de um bom atendimento, imprescindível. Seja agradável, mostre interesse pelo trabalho que realiza. Conheça as atividades realizadas por outros funcionários do seu setor, bem como da organização em geral. Não se limite apenas à sua atividade. Contextualize a sua atividade, a importância para ela no empreendimento. Esteja sempre bem apresentável. Tá certo, pessoal? A sua imagem, ela vale mais que 1000 palavras. Então, é interessante que você seja sempre apresentável na execução desse serviço. Tipos de atendimento a serem evitados, eu relacionei alguns. Tá certo? Uso de roupas provocantes, chamar o cliente com alguma espécie de proximidade sem que seja o caso, tá certo? Não interrompa a fala do cliente, não demonstre insegurança, até porque você vai estar trabalhando com a segurança. A avaliação interna da segurança também, ela se torna imprescindível, pessoal, para que a gente promova um bom atendimento, tá certo? O atendimento tem que constar aí com a eficiência, que é uma virtude de produzir um efeito ao menor custo, tá certo? E a eficácia, relacionar os objetivos buscados na execução da tarefa, tá certo, pessoal? E contextualizar isso, pessoal, com sempre periódicas revisões de rotina. É aquelas revisões que vão levantar os pontos positivos e os pontos negativos. Através disso, você vai confrontá-los e tirar disso o resultado que está sendo produzido, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa disciplina. Eu espero que todos tenham compreendido os conceitos, contextualizado e, claro, apenas, como eu já falei, a leitura e releitura da apostila pode trazer e contextualizar muito melhor ainda esses conceitos, tá certo? Até mais.